Peraí, deixa eu voltar aqui, ver se gravou. Grava? Ah, gravou. Beleza. Desculpa, pessoal. A pessoa começa e, né? E aí o que acontece, né? Já foi notado, né, que os idosos eles preferem, né, utilizar meios mais letais, né? Estima-se que 75% das pessoas que cometeram o suicídio estiveram com um médico, né, consulta com o seu médico no mês anterior, né, entre um terço e a metade na semana anterior, por motivo que não depressão. A depressão ela não foi diagnosticada, ela não foi percebida. E aí a gente precisa entender que existe vários tipos de depressão, né? Existe desde a depressão leve, né, até uma depressão muito pesada, uma depressão bem crônica, né? A depressão é uma doença psiquiátrica. E aí, geralmente, a maioria das pessoas tem um primeiro episódio depressivo, né, não diagnosticado, e, portanto, não é tratado. E aí você fala assim, mas Lauana, como é que eu vou saber se eu tenho depressão? Como é que eu vou ter, né, no caso, a gente falando da gente, né? Como é que eu vou ter essa percepção de depressão na minha vida, né? Como é que eu vou visualizar isso na minha vida? Então, assim, a depressão, infelizmente, é uma doença muito traiçoeira, mas estudos apontam que ela te leva, né, a uma tristeza profunda, né, sem ter nenhuma causa aparente, né? Note bem o detalhe, sem ter nenhuma causa aparente. Muitas das vezes você pode ter causas para ser uma pessoa depressiva, você pode ter traumas para ter uma depressão, mas você não percebe que isso é um trauma, né? Ou que de repente você pode estar desenvolvendo uma depressão. Então, assim, como é que a gente pode estar, né, visualizando essa depressão, né? Como é que a gente pode estar analisando a depressão na nossa vida? Só para completar aqui, né, na questão do idoso, a depressão é frequente nos anos que precedem a aposentadoria. O idoso ele começa a criar, né, uma ansiedade muito grande, porque fica imaginando o que vai fazer quando estiver aposentado. Eu não sei se eu vou passar por isso, porque eu, sinceramente, eu tenho milhões de coisas para fazer se eu conseguir me aposentar, mas às vezes a gente chega na hora e acaba, né, entrando em depressão. E diminui na década seguinte, né? Por exemplo, você, antes de se aposentar com 60, 65 anos, você já começa a ter uma depressãozinha, né? Meia leve, não diagnosticada, devido, né, à questão da aposentadoria. Depois a aposentadoria passa, você se acostuma, e aí aumenta, né, consideravelmente após os 75 anos. Tá ok, pessoal? É óbvio, gente, que isso não é regra geral para todo mundo, gente. Tá? Não é regra geral. O que a gente precisa entender é que a depressão realmente é uma doença psiquiátrica e que se não tiver o tratamento, o cuidado correto, né, o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico, isso pode levar ao suicídio, sim, tá ok? A depressão está na base, né, da cadeia alimentar, como diz um colega meu, da maioria dos suicídios, tá bom? Então, como é que funciona a depressão em idosos, né? E como é que funciona a depressão na gente, né? Como que nós vamos perceber essa depressão, né, conosco? Isso é importante. A primeira coisa que a gente precisa entender e na gente é aprender a se conhecer. A gente precisa desenvolver o hábito do autoconhecimento. Como é essa questão do desenvolvimento do autoconhecimento? Vocês já são adultos, a maioria de vocês, né, já são jovens adultos, e vocês já devem perceber algumas atitudes, né, algumas coisas que lhe agradam, outras coisas que não agradam, algumas coisas que irritam e que não irritam.
o que pode ser modificável, o que você não quer que modifique, né? O que você traz consigo como valor ético e moral, o que você não considera como valor ético e moral. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão do autoconhecimento. Você precisa começar a ver o mundo à sua volta e como você interage. Vou até ligar a câmera aqui para dar uma de Augusto Cury, tá? A gente precisa, pessoal, entender o mundo à nossa volta e como você interage com esse mundo. Como é que você lida com o mundo? Como é que você lida com as frustrações do dia a dia? Como é que você lida com as suas expectativas? Você costuma colocar suas expectativas no outro? Tipo assim, só vou ser feliz quando me formar na faculdade de enfermagem. Ou só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego na minha área. Ou só vou ser feliz quando eu casar. Ou só vou ser feliz quando encontrar o amor da minha vida. Ou só vou ser feliz completamente quando eu for milionário. Então, assim, quais são os valores que você traz dentro de você? E aí, pessoal, não é a questão religiosa. A questão religiosa ela é excelente, né? Auxilia bastante nas dores do dia a dia, auxilia bastante no conforto, né? Em relação aos conflitos que a gente tem. Mas a gente também não pode ficar preso à religiosidade. A gente precisa realmente praticar o autoconhecimento. Quem é você? Quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você quer para a sua vida? O que você suporta, o que você não suporta, o que você acha que pode mudar, quais são os defeitos que você tem, que você acha que dá para mudar, quais são as qualidades que você tem, que talvez não seja bacana você estar disponibilizando para todo mundo. Então, a gente começa, né, a fazer essa autoanálise e aí você começa a proteger o seu emocional, você começa a proteger a sua saúde mental. Porque quando você percebe e sabe o que te agrada e o que não te agrada, e além disso tudo, ainda tem a coragem de dizer não ao que te agrada e ao que não te agrada, você já está começando a trilhar o caminho para manter a sua saúde mental em equilíbrio, né? Lauana, é normal viver dias de angústia? Sim, é normal viver dias de angústia. É normal viver tristezas? Sim. É normal viver a dor do luto? Sim. A dor do luto é muito grande. E aí a dor do luto, a gente não pode considerar só a dor do luto por uma perda de um amor, ou pela perda de um casamento que foi construído com muito sacrifício e que no final das contas não deu certo. O luto, né, por um relacionamento, o luto realmente por perda de familiares, um pai, uma mãe, um filho, um ente muito querido, um amigo muito querido. O luto pela liberdade que não temos mais, né? Pelo menos tem pessoas ainda que, assim como eu, não estão tendo liberdade como eu tinha há tempos atrás por conta da pandemia. Então eu tenho a minha responsabilidade. Então essa questão de depressão a gente precisa procurar o nosso autoconhecimento para a partir daí você proteger suas emoções, né, de pessoas, de agentes nocivos, né? Existem pessoas extremamente tóxicas, existem ambientes tóxicos, existem filmes, livros, um ambiente todo tóxico. Veja o que é melhor para você. Busque o seu autoconhecimento e veja. E se mesmo assim você, fazendo essa autoanálise, você ainda perceber que você está com algum resquício de depressão, que você tem chorado mais do que o normal, que você tem se sentido muito angustiado ou angustiada, que você tem sentindo palpitações, ansiedade, medo de sair de casa, se você está começando a querer a se isolar do mundo, procure uma ajuda com um psicólogo. O psicólogo ele vai poder te ajudar a chegar no seu ponto de autoconhecimento. Às vezes a gente não consegue sozinho. Ok, pessoal? Então, quando a pessoa não faz isso, a pessoa perde um pouco, né, a sua liberdade de poder se proteger, de proteger a sua saúde mental. É qualquer coisa que te afeta? Ou você já está na maturidade de perceber que você decide o que te afeta?
Já chegou nesse nível de maturidade? Não, eu decidi que isso aqui não me afeta. Ó, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, há um tempo atrás aí, devido à minha exigência, devido à minha rigidez, devido, né, a tudo isso que vocês sabem e muito mais, eu decidi que as críticas que não eram construtivas não iam me abalar, não iam me afetar. Porque eu tenho né, a convicção de que eu estou dando o melhor de mim, porque eu sei que vocês vão lidar com vidas. Então, eu não posso dar qualquer aula ou qualquer coisa boi com abóbora. Eu tenho que tentar fazer o melhor de mim, para que vocês entendam. Tá? E se eu não conseguir fazer o melhor de mim, eu tenho, né, a noção de que eu fiz. Então, isso me libertou. Na época que eu comecei a dar aula lá em 2012. Isso me libertou na época. Ouvi muitas críticas, mas hoje, né, eu parava assim, gente, mas será realmente que eu sou tão ruim assim, meu Deus? Aí eu parava para analisar assim, gente, mas, meu Deus, o hospital é uma loucura, paciente, acompanhante, doença, medicação, é um monte de coisa. Se eu não colocar essa galera aí que eu estou ensinando, se eu não mostrar a realidade, se eu não exigir deles o que eles são exigidos aqui fora, eu não vou formar profissionais. E aí? Entendeu? Então, assim, a depressão é uma doença psiquiátrica, ela pode estar ligada a fatores hereditários, sim, existe estudos que comprovam, mas ela também pode estar vinculada à falta de saúde mental, à falta de autoconhecimento, ok? Alguma dúvida? Vou desligar aqui, que eu já passei pelo meu momento Augusto Cury, tá? E vamos ir para a depressão em idosos, né? Muitas vezes a depressão em idosos pode ser confundido com algum sintoma de demência, né? E aí você precisa estar atento a esse idoso. A gente já conversou, né, que socialmente falando, quando a gente se transforma em um idoso, e principalmente quando a gente aposenta, a gente perde mais da metade da nossa rede social, né? A gente perde um pouco o contato com o mundo, né, com outras pessoas, com outras realidades, e isso faz com que a gente se sinta deprimido, até nessa pandemia, né? A quantidade de doença psiquiátrica que exacerbou nessa pandemia é enorme, né? Confesso a você que até eu no começo disse, gente, que coisa estranha, a pessoa está parada, entre aspas, em casa, né? E aí a gente vai protegendo a nossa saúde mental, a gente vai se acostumando, a gente vai adaptando uma coisa aqui, outra ali, outra colar. Tem momentos que precisa sair, tem momentos que não dá para sair, e aí a gente vai. Por que a gente precisa ficar de olho nos idosos em relação à depressão? A primeira coisa é o baixo apoio social e a solidão que esse idoso passa. Quanto tempo por dia esse idoso fica sozinho em casa? Mora numa área isolada? Mora, de repente, numa roça muito distante, né, que para se chegar tem que pegar ônibus, ou tem que ir de carroça, ou tem que ir de carro, e às vezes a pessoa, né, que vai visitar não tem condições de ir. Esse idoso, ele vivencia diversas situações difíceis, ele vivencia um luto constante, um luto, né, luto do amor da vida que faleceu, o luto de irmãos e parentes que não estão mais com eles, né? Ele vivencia a situação difícil de não ter, né, uma renda estável para se manter bem, para poder se alimentar, para poder pagar suas contas, para poder ter uma vida com qualidade de vida. Ele tem uma predisposição para o isolamento social, mesmo, né, estando com todo mundo, ele ainda prefere ficar sozinho. Mesmo morando em uma casa cercada de pessoas, ele prefere estar no canto dele, sempre na dele, sempre quietinho, né? Geralmente os idosos eles são bem conversados, né? Eles conversam bastante. Então a gente precisa ficar de olho, porque existem os dois tipos, né, de isolamento social. O isolamento social
por uma questão de moradia, por morar longe, por não, as pessoas não terem condições de visitá-lo, né, ou por estar internado numa instituição de longa permanência. E existe, né, a possibilidade do isolamento social, onde você tem realmente, né, diversas pessoas que você pode estar entrando em contato, diversas redes sociais, e mesmo assim você prefere estar em isolamento. E aí, pessoal, é interessante a gente, né, nessa autoanálise que eu passei para vocês, entender também que, né, o isolamento social é algo benéfico para a gente também. Né? Quando a gente fala assim, eu estou em isolamento social devido, né, à pandemia, mas independente da pandemia, a gente também pode desenvolver momentos de isolamento, isolamento social, para a gente refletir um pouco, analisar como é que foi a semana, como é que foi o mês, né, como é que foi o dia, se o dia foi produtivo, se não foi, se existe alguma coisa no meu dia que se eu pudesse, eu mudaria, se eu tomaria alguma atitude diferente mediante uma situação que eu passei. Então, o isolamento, ela não pode ser vista, o isolamento não pode ser visto só como algo ruim, né? Depende do que você faz do seu isolamento. Outro fator de risco são as dores, né, e a doença física, que com o tempo causa muitas limitações, crise financeira, situação socioeconômica baixa, ser vítima de crime, lembra dos crimes, das violências? Violência sexual, violência financeira, violência social, lembra? Luto, consumo excessivo do álcool, o álcool ela é uma droga, né, depressiva, doença ou separação de alguém querido, história familiar ou episódios passados de depressão, né? Então, assim, como eu já falei para vocês, né? Nós, pesquisadores, né, confirmam realmente que as pessoas que têm, né, história familiar com episódio de depressão, né, o outro pode estar desenvolvendo, né, essa questão da depressão, ok? Quais são as sintomatologias mais comuns, né, em idosos? Delírios, alucinações, desorientação, perda de memória, apatia, distração, baixa concentração, aspecto triste, falta de energia, anedonia. O que é anedonia? Tem alguém aí? Anedonia. Insônia frequente, retardo psicomotor, culpa inapropriada ou excessiva. Anotem aí, pessoal. Anedonia é falta de prazer em tudo, ok? Beleza? E aí, pessoal, como a gente fala que uma culpa inapropriada é como se fosse assim, vamos supor que esqueceu de pagar a luz, um exemplo, né? E aí paga com atraso, aí no outro mês a luz, obviamente, vai vir cobrando um juro, né? Aí sente uma culpa enorme pela luz que não pagou, né? Um exemplo, né? Sabe? Uma culpa, sente-se culpado excessivamente, como se aquele, né? Como se aquele juro ali fosse a causa de todos os males. Ok, pessoal? Então, assim, uma pessoa deprimida não tem vontade de procurar ajuda, e aí cabe, né, ao cuidador, né, e à família estar atento a esses sintomas, ok? E aí, os sintomas podem variar também, né, de indivíduos, né, por conta de algumas causas, algumas doenças já existentes.
na hora da sua consulta, né, com a pessoa idosa, no acolhimento à pessoa idosa, além de toda a anamnese, toda coleta de dados que você precisa fazer com esse idoso, você precisa estar atento a quê? A fadiga matutina, retardo psicomotor, redução da tranquilidade, da afetividade, intranquilidade ou nervosismo, ansiedade. Você precisa estar atento para alteração do ciclo sono-vigília, alteração de apetite, por exemplo, geralmente a anorexia perde o apetite completamente, né? Múltiplas queixas somáticas mal sistematizadas, várias queixas que, parando para analisar, né, não são queixas comuns e que poderiam ser resolvidas, né, de alguma forma, e que a pessoa não consegue visualizar a solução, né? Falta de interesse nas coisas que lhe agradavam, né? Queixas acentuadas de adenonia, tá aqui, ó, perda da capacidade de sentir prazer e distúrbio cognitivo, distúrbios de comportamento, de conduta e etilismo de início recente. Por exemplo, você tem uma idosa ou um idoso que nunca fumou na vida. Nunca. Né? Passou a vida inteira no estilo de vida super, hiper, mega saudável. E, de repente, ela resolveu fumar uma maconhazinha, de repente, resolveu fumar um cigarrinho, de repente, resolveu utilizar algumas drogas, ou começou a realizar atividades que antes ela não realizava, né? Você precisa entender, né, o porquê desse etilismo, o porquê que começou a fazer isso. Ó, resolvi começar a fumar maconha, porque eu sempre quis fumar e agora eu quero fumar, né? Tem que ter um porquê, né? Ah, resolvi experimentar, vou morrer mesmo, então já que eu vou morrer experimentando tudo. Isso aí já é uma resposta que te liga o pisca alerta. Como assim? Quer dizer que morrer todos nós vamos. E aí isso aí é um fator para que você possa estar realmente abusando disso, abusando de drogas. Ok, pessoal? Eu sei que não tem ninguém ouvindo, mas tudo bem, eu falo sozinha com Deus. E aí, pessoal, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte, e está... Tô aqui. E está até no material de vocês aí. A gente precisa tentar entender, né, quando é uma depressão e quando é uma demência, né? Em relação à história clínica, em relação ao exame clínico do paciente, em relação aos testes psicológicos desse paciente. Vocês vão ver aí que, né, com essa aula aqui, que os gigantes da geriatria em relação a doenças psiquiátricas, né, e até doenças neurológicas são depressão, demência, né, doença de Parkinson, Alzheimer e o AVC, né, acidente vascular cerebral, e aí pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. E eu acredito que o acidente vascular cerebral vocês já devem ter tido ou estão tendo com Juliana ou já teve em clínica médica, tá ok? Então, assim, existe uma história clínica, né, que você tem que avaliar. Por exemplo, se questão de depressão, quando é depressão, geralmente os antecedentes pessoais ou familiares estão presentes. Demência não, né? Início e sinais de sintomas de depressão. Existe uma data do início dessa depressão. A data da demência não é evidente. Você não tem noção de quando começou o estágio de demência. Progressão dos sintomas. Geralmente, na depressão, a progressão é bem rápida no idoso, tá? Na demência é lenta. Durações dos sintomas, menor que 6 meses. Se tiver, né, o auxílio medicamentoso, o auxílio psicológico, menor que 6 meses, ok? Demência é maior que 6 meses. Queixas de perda cognitiva. Quem tem depressão enfatiza bastante que perdeu,
né, a capacidade cognitiva. Na demência nem percebe, ok? Descrição da perda cognitiva. Quem tem depressão consegue explicar detalhadamente o que não está conseguindo fazer, o que não está conseguindo mais aprender. Na demência, não, tem uma leve, né, percepção, né? Você chegar para a pessoa com demência e perguntar se ela está aprendendo coisa, está arriscado ela falar que ela nem sabe o que é aprender, tá ok? A incapacidade na depressão é muito enfatizada, porque a pessoa, quando tem depressão, ela perde realmente a capacidade, né, de trabalhar, a capacidade de sorrir, de cozinhar, do autocuidado, não quer tomar banho, só quer ficar deitado, né, fica numa tristeza imensa, por tudo chora, tudo passa por problema. Na demência não é enfatizada. Esforço para realizar tarefas. Quem está com depressão não tem esforço nenhum para realizar nada, tá? Tomar um banho pode ser um transtorno. Quem tem demência, né, tem maior esforço para executar tarefas. Apetite. Existe um transtorno da apetite e depressão, geralmente é anorexia, mas também pode ser compensado quando a pessoa come muito. E na demência normal, tá ok? E resposta ao tratamento com antidepressivo. Quando a pessoa realmente está com depressão, a resposta é boa, a resposta clínica é boa. Quando a pessoa está com demência, a resposta é ausente. Entenderam, pessoal? Então, assim, vamos supor que você atenda o idoso, ele já tenha começado, né, a terapia medicamentosa, né, mais ou menos um mês e meio, e você não percebe nenhuma melhora em nenhum quadro, né, nenhum aspecto desse idoso. Um exemplo, você não percebe uma melhora, né, no luto desse idoso, você não percebe uma melhora na distração, na insônia, na anorexia, você não percebe, né, nenhum tipo de resposta. Então, se o idoso está fazendo uso de medicamentos para depressão há mais de um mês, dá 2 meses, dá 3 meses, e ele não tem uma resposta significativa, né, na questão dos sintomas dele, você pode começar a desconfiar da demência. Porque a resposta ao tratamento antidepressivo ela é boa, a resposta medicamentosa. Às vezes a pessoa não pode, de repente, responder com uma alegria fora de si, mas pelo menos, tipo assim, anorexia, né? Antes de tomar a medicação para a depressão, quase não comia. E aí, com o tempo, você percebe que o idoso voltou a se alimentar. Antigamente, quando estava com depressão, não dirigia. O idoso já consegue, né? Começou o tratamento, já está conseguindo dirigir, já está tendo vontade de dirigir. Antigamente, antes da depressão, tinha uma apatia fora do comum. Agora, com a medicação, já está conseguindo ir na rua, já está conseguindo sentar na beira da rua para conversar com as pessoas. Se tem alguma coisa para resolver em banco, em centro, ele já consegue fazer alguma coisa. Então, a gente precisa estar de olho. Teve resposta boa? Beleza. Não teve resposta boa? É preciso voltar ao médico, é preciso ir ao neurologista, é preciso fazer novos exames para verificar se pode ser uma demência, tá bom? Quanto ao exame clínico, né? Com depressão tem uma perda de memória para acontecimentos recentes, remotos e similares. A demência, a maior perda de memória é a recente, tá? Geralmente a incidência, que não sei, né? Ah, não sei. Quantos anos você tem? Não sei, né? Geralmente na depressão é habitual, na demência não é habitual, ele costuma te responder qualquer resposta que não vai estar, geralmente não está condizente. Por exemplo, você pergunta assim: ah, quantos anos você tem? Ele tem 85, ele fala que tem 65, um exemplo. Tá ok? Incidência do tipo quase certo não é habitual, tá? Já na demência já é habitual. Quanto a testes psicológicos, geralmente quem tem depressão não
Não é habitual a pessoa que tem depressão se perder, nem na cidade, nem no quintal, nem dentro de casa, né? Às vezes o idoso levanta, fica parado no corredor, isso já aconteceu muito, né? Com pessoas próximas, né? Eu encontrava a pessoa no corredor, tá fazendo o que aí, fulano? Não sei, eu acho que eu tô indo pro banheiro. Onde que é o banheiro mesmo? Se perder nos lugares é habitual de quem tem demência, ok? O rendimento nos testes psicológicos são variáveis, né? Demência responde os testes com aproximação de assertividade, tá? E a apraxia, a afasia ou agnosia em depressão está ausente e em demência pode estar presente. A apraxia, afaxia ou agnosia está aí no material de vocês, um quadro enorme com todos esses nomes aí para vocês. E aí, pessoal, para que a gente possa realmente avaliar, fazer uma breve avaliação, porque nós não somos psiquiátricas, nós não somos psicólogos, né? Mas nós temos, né, a possibilidade de estar avaliando, né, a questão da depressão geriátrica. Como eu já passei para vocês várias escalas, estão aí, né? Nós temos uma escala de avaliação de depressão que você pode estar utilizando, né, com o seu idoso, com o idoso que você irá visitar, né? Aliás, você tem várias escalas de diversas maneiras que você pode utilizar, ver o problema, diagnosticar o problema e, a partir do diagnóstico, você prescrever o cuidado de enfermagem para o seu idoso e para qualquer outra pessoa que você necessitar, tá ok? Aqui no caso, a gente tem a escala de avaliação de depressão. Tratamento, né? O tratamento da depressão visa a promoção da saúde e reabilitação psicossocial, prevenção de recorrências a piores de outras doenças presentes, né? E do suicídio, né? Melhora da cognitiva, funcional e ajuda para que a pessoa idosa possa lidar com suas dificuldades. E a gente precisa entender que a depressão é um transtorno crônico e recorrente se não for tratada adequadamente, tá? E geralmente a cronificação está associada ao quê? A demora em iniciar o tratamento. Às vezes a pessoa já apresenta indícios depressivos desde, né, da idade jovem adulta, ou já aparenta, né, indícios de depressão desde a adolescência e não trata, né, essa depressão, não trata esse problema com, né, a prioridade que deve ser tratado. Então, pode acontecer uma cronificação da depressão, tá ok? Então, quando você demora a iniciar o tratamento para depressão, você também demora para conseguir curar a depressão, tá ok? Então, assim, o tratamento, ele não é baseado, e faltou aqui, gente, o negócio aqui, bota aí não baseado. Não é baseado apenas na medicalização, tá? É óbvio, né, que o tratamento, ele é um tratamento medicamentoso, ele é um tratamento psicológico, existe tratamento até com terapias, né, ocupacionais para a depressão, que auxilia bastante, ok, pessoal? Então, assim, o tratamento não é baseado apenas na medicalização, ok? Faltou aqui, ó, dá uma olhada na apostila de vocês, se de repente... Tá bom? Se de repente faltou esse não aí, ok? Então, o tratamento não é baseado apenas na medicalização, né? A utilização de medicações inadequadas em doses inadequadas pode piorar, né, essa cronificação, né? Descontinuidade ou redução precoce da medicação também pode causar a cronificação. Atendimento individual, né, é interessante para quem faz tratamento de depressão, mas também é interessante fazer um tratamento coletivo. Então, é interessante você estar, né, não estar só focando no tratamento individual.
acompanhamento, orientação, psicoterapia e farmacoterapia. Então, a cronificação está geralmente ligada a esses pontos aqui, tá ok? Beleza? E aí, aqui tem um quadrinho para vocês, bonitinho, olha só que gracinha, igual o outro quadrinho. Diagnósticos de enfermagem, características e cuidados de enfermagem, ok? Podem copiar e colar aí, ou podem anotar aí no caderno de vocês, que nós vamos fazer isso juntos. Aliás, juntos não, né? Vocês vão fazer e vocês vão me mandar e eu vou corrigir junto com vocês, ok? Anotem aí o quadrinho que eu acabei de colocar para vocês. Mediante a tudo que a gente conversou, fica tranquilo escrever os cuidados de enfermagem. Uma coisa que a gente precisa estar atento, né? E, inclusive, eu trouxe hoje a prescrição medicamentosa com a idosa em depressão, é com a interação medicamentosa, né, de depressão com as demais medicações que o paciente utiliza. Porque uma coisa é Lauana Malafaia, que não usa medicação nenhuma por dia, né? Utilizar uma medicação para depressão, né? Botando bem claro, eu não tomo remédio nenhum por dia, a não ser quando eu tô com muita dor em relação, né, à questão da artrose. Aí eu vou lá e tomo, né, uma coisinha potente ou aplico algo potente em mim, né? Tudo prescrito, tá, pessoal? Não faço automedicação, não. Né? Outra coisa é você ser uma pessoa que toma várias medicações por dia e ainda incluir a medicação para depressão. Então, é preciso estar atento. Isso aí você pode botar aí como cuidados de enfermagem, né? Estar atento às medicações que o paciente utiliza. Aprazar as medicações desse paciente de acordo com as medicações que ele usa diariamente, ok? Lembra que uma medicação pode a outra e interferir na outra? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, ao visualizar a medicação desse idoso. Ok, pessoal? Já dei um cuidado de enfermagem aí, tá? Posso passar para a próxima? Deixa eu ver aqui. Gente, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Tudo? Ok, deixa eu fechar aqui. Voltando. Anotaram o quadro, pessoal? Sim. Ok. Outro gigante da geriatria e que também é complicado de se cuidar, complicado de diagnosticar, né? É um tratamento pesado, é complicado para o cuidador que vai estar com o idoso, e é uma das principais causas de permanência de idosos em unidades de longa permanência, é a demência. Tá? Lembrando que a demência, né, é uma síndrome, né, clínica decorrente de uma disfunção cerebral, tá? Ela é crônica e progressiva. E aí ocorre, né, a perturbação de várias funções cognitivas, tipo memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem, julgamento. Então, é uma doença silenciosa, lenta e que causa realmente, né, um grande transtorno à pessoa acometida e ao familiar e ao cuidador que vai estar junto com o idoso, né? O comprometimento das funções cognitivas é comumente acompanhado, né, e ocasionalmente precedido pela deteriorização do controle emocional, comportamento social ou motivação. E aí, por isso que é tão fácil de confundir a demência com a depressão, porque geralmente a pessoa que tem demência, ela mostra um descontrole emocional, ela tem o descontrole emocional presente.
A depressão também tem um descontrole emocional. Ela tem um comportamento social diferente, ela tende a ficar mais isolado, existe um isolamento social maior, existe uma grande perda de motivação também. Então, são, né, sinais e sintomas que estão presentes nas duas doenças. Só que, ao contrário, como eu mostrei no quadro anterior para vocês, né, se porventura você começar a tratar a demência como depressão, a terapia medicamentosa não faz efeito. Ela demora a fazer efeito, né? Demora não, ela não faz nenhum efeito. Por mais que de repente a depressão, né, no idoso possa demorar um pouco a medicação fazer efeito, ela começa a fazer efeito, né? Com um mês e meio, um daqueles sintomas ali começa a desaparecer. Quando você tem demência, não. E outra coisa, né, pessoal, a demência, né, como diz aqui, é uma doença, uma disfunção cerebral, é uma doença cerebral, né? A depressão, né, ela é uma doença, né, psicológica, do psique. E é claro que, obviamente, existem, né, imagens, né, ressonâncias que mostram áreas afetadas pela depressão. Né? Obviamente, existe exames que conseguem diagnosticar a depressão por imagem, existe. Né? Se eu falar para você que não existe, eu vou estar mentindo. Não sei se é a nossa realidade aqui no Brasil, porque eu não sou expert em saúde mental, mas que eu já li vários artigos comprovando que existe, existe. Agora, se é a nossa, né? Se é a nossa realidade, eu não sei. Entendeu? E a disfunção cerebral, né, a falta de, incluindo memória, atenção, aprendizado, pensamento, cálculo, linguagem, né, a pessoa com depressão quando perde, né, a compreensão do cálculo, né, ela pode perder um pouco a questão do julgamento, tá? Então, a gente tem como dar uma diferenciada, é uma linhazinha fininha entre depressão, vou até mostrar aqui para vocês. Vou abrir para vocês o tamanho da linha, que é a linha que divide a depressão e a demência no idoso, principalmente no idoso, tá? A linha da depressão e do idoso é isso aqui, ó. Ó, a linha que separa a depressão do idoso. Depressão tá aqui em cima, a demência tá aqui embaixo. Essa linha aqui, fininha. Sintomas parecidos, problemas parecidos. Precisa ter um olhar mais, né, dedicado, um olhar mais sensível para diferenciar. Porque se você deixar, você começa a tratar uma coisa e piora a outra. Ok? As medicações, elas são diferenciadas. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, a demência produz um declínio apreciável no funcionamento intelectual, né, que interfere nas atividades diárias, né? E aí nós temos uma escala de atividades diárias, né? Como higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades fisiológicas, às vezes, né, o idoso urina nas calças, e aí não é por conta do controle esfincteriano, né? Às vezes tem essa questão da incontinência urinária por conta do esfíncter do idoso, né? Esfíncter anal, esfíncter vesical, tá? Então, a demência produz esse declínio, tá bom, pessoal? E aí, nós temos, né, alguns tipos de demência, né? E eu vou focar aqui nessa aula para vocês os dois tipos mais que acometem mais os idosos, né, daqui do Brasil, os mais comentados. Nós temos o tipo de demência, que é a doença de Alzheimer, né, que tem como característica a perda de memória, declínio cognitivo lento e progressivo. No início, a pessoa apresenta uma dificuldade para lembrar de fatos recentes e aprender coisas novas, né, e lembra-se de coisas que ocorrem no passado distante. Já aconteceu um caso aí em São Fidélis mesmo, de mal de Alzheimer, que foi diagnosticado depois de uma parenta minha, que hoje já faleceu, que ela, com 86 anos, acordou, né, com 16 anos. Ela dormiu, vou até abrir a câmera, ela dormiu com 86 anos e acordou com 16 anos.
Só que quando ela acordou, quando ela tinha 16 anos, lá em 1900, lá vai bolinha, ela morava numa roça aí de São Fidélis. Ela morava numa casinha dessas de barro, né? Eu esqueci o nome da casa de barro que se fala. Qual o nome da casa de barro que, que faz uma casa, não é a casa de João de Barro, não, uma casa feita de barro mesmo. Então, ela, com 16 anos, ela morava nessa casa. Ela morava com mais 6 irmãos, com o pai, com a mãe, e ela acordava assim. Oi? Deve ser, eu acho que pau a pique ou casa supapo, né? Ah, isso aí, acho que é pau a pique, é aquela casa que o barbeiro mora, que causa doença de Chagas. Ah, é isso, é essa casa de pau a pique. Então, essa idosa com 86 anos acordou, né? E com 16 anos, ela morava nessa casa de pau a pique, ela morava com vários irmãos, ela acordava 5 horas da manhã para trabalhar, né, na roça, junto com o pai e com a mãe. E ela acordou com 86 anos, numa casa completamente diferente, numa casa que não era a que ela estava acostumada, e para piorar, acordou do lado de um negão velho. Você imagina o susto dela. Ela deu um grito na hora, empurrou o marido que já era idoso. E aí, como os filhos moravam perto, o filho mais novo foi lá ver o que aconteceu com a mãe. O filho mais novo levou uma coça de vassourada, porque ela não reconhecia. E ela passou praticamente o dia inteiro assustada por conta, né, de não lembrar realmente do que estava acontecendo. Ela se olhava no espelho e levava um susto. E, coincidentemente, depois desse episódio, 2 semanas depois, ela veio a falecer, né? Você vê que o estágio da doença estava muito avançado nela, a tal ponto dela passar por essa situação. E isso acontece, isso não é mentira. Você imagina, hoje, né? Você tá aí, um jovem, vocês, a maioria de vocês ainda moram com seus pais, acredito eu, ou moram em companhia de algum responsável, né? E amanhã você acorda numa casa completamente diferente da sua. Você acorda em outra cidade, ou quem sabe até em outro país. Só que você nem imagina que se passaram 50 anos. Nem imagina, nem lembra. Igual eu aqui, né, morando aqui na minha casa, né? Se eu amanhã, por exemplo, eu espero lembrar e acordar aqui no meu quarto. Mas se eu voltar lá atrás com 16 anos, né? Eu vou estar acordando na casa dos meus pais, da minha mãe, de preferência debaixo da minha janela, me gritando para eu acordar para ir para a escola. Porque a minha mãe era dessas, ela não acordava você com beijinho, com abraço, não, ela acordava no berro, né? Porque para ela chamar o despertador já tinha gritado as 15 vezes. Então, assim, imagina a sua situação acontecendo isso. Imagina você, né, ter esse tipo de problema e como reagir, né? Então, a doença de Alzheimer realmente ela é perigosa e problemática. Existe também uma demência vascular, né? Geralmente o início é abrupto, né? Geralmente ocorre após um episódio vascular com deteriorização em degraus, né? Alguma recuperação e às vezes piora. E acontece flutuação do déficit cognitivo, dias de melhor performance, dias de pior performance. Apresenta sinais focais de acordo com a região cerebral acometida. Tanto a doença de Alzheimer e a doença vascular, eu vou pegar elas duas e vou explicar elas melhor para vocês. A demência do corpúsculo de Lewy e a demência de Pick são demências mais raras aqui no Brasil. Não quer dizer que ela não aconteça, mas são demências que geralmente não estão em alta aqui. Não é epidemiologicamente, né? Não acontece, né? Geralmente não tem muitas demências de corpúsculos de Lewy e doenças de Pick. Então, o corpúsculo de Lewy é quando acontece uma flutuação cognitiva, a pessoa começa a ter alucinações visuais recorrentes bem formadas, né? Às vezes tem alucinação de uma pessoa, né? Às vezes tem alucinação com detalhes, apresenta parkinsonismo, né? Rigidez, acinesia e fáceis amímicas. E a doença de Pick
é um início pré-senil, né? Acontece geralmente a partir dos 45 anos, a pessoa começa a desenvolver essa demência mais acentuada, mais novo, né? Apresenta mudanças de comportamento, alterações de linguagem, tá? Como características marcantes, e alterações do comportamento sexual. Por exemplo, de repente você é uma pessoa, né, super recatada e do lar, né, em relação à sexualidade, e do nada você, né, tô falando da questão da idade, hein, povo? Não tô falando desde agora, não, porque desde agora a gente sabe que existe muita desinibição sexual, tá? Vou até ligar minha câmera, porque nesse momento eu queria estar em sala de aula, para poder olhar para a cara de cada um, para perceber a desinibição sexual de vocês, entendeu? Mas essa desinibição, né, sexual que a pessoa, né, tem a partir dos 45 anos, do nada é uma pessoa, tanto homem quanto mulher, recatado e do lar, o cara, pô, super tranquilo, de boa, super recatado e do lar, e de repente, a partir dos 45 anos, começa a soltar tudo que estava preso, né? Começa a realizar as maiores loucuras, né? Sexuais. Então, a gente precisa estar de olho, né? Ver a questão da hipersexualidade, né? Ou, às vezes, a hiperdoralidade, hiperfagia, né? Com ganho, né? De peso, obsessão por tocar em objetos, ok? O comprometimento da memória geralmente é um pouco mais tardio. Tá ok? Então, fica de olho aí. Eu não estou falando dessa desinibição desde agora, não, tá? Porque, às vezes, né, a pessoa pode ser muito desinibida sexualmente falando agora, tá? E aí vai querer colocar, né, a culpa na doença lá de Pique, tá? Mas se você já é desinibido desde agora, né, assuma a sua desinibição, ok? E não coloque a culpa na demência, tá? Porque não rola. Comigo não rola, não, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. E aí, né, existe, né, alguns casos que são reversíveis da demência. Por exemplo, às vezes você pode estar usando algum medicamento psicotrópico, algum analgésico narcótico que pode estar tendo como reação adversa a demência. Às vezes você pode estar tendo algum distúrbio eletrolítico, desidratação, insuficiência renal, que pode estar causando demência. Você pode ter algum problema neurológico, né? Uma hidrocefalia, um tumor, um hematoma subdural crônico, que pode causar demência e, se tratado, reverte a questão da demência. Você pode ter algum foco infeccioso que está causando demência em você ou, né, no idoso, né, como meningite, AIDS, neurosífilis, que, se for tratado a tempo, você consegue reverter. Colágeno vasculateral, como exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, arterite temporal, vasculite reumatoide, questões endócrinas, né, como doença tireoidiana, doença paratireoidiana, doença adrenal, doença pituitária. Você pode ter um problema nutricional de deficiência de vitamina B12, ácido fólico, tiamina, niacina. Você também pode ter um problema com alcoolismo crônico. Olha outra desculpa boa aí, ó, né? Você pode ter problema com alcoolismo crônico, né? Se você é uma pessoa que é um alcoólatra bem rígido, aquele que é fiel, que bebe todos os dias um Gol bolinha, acho que é bolinha Gol, nem sei, que agora parece que tem até com cor, né? Tem sabores diferentes também. Você pode desenvolver a demência, tá? E outras doenças também, né? Como doença obstrutiva congestiva, insuficiência cardíaca, apneia do sono, tá ok, pessoal? E aí a gente vai para o
mal de Alzheimer, né? Eu falei com vocês que dessas doenças todas aí eu ia enfatizar que mais a gente tem aqui no nosso país. Se você for trabalhar em outro país, se você é uma pessoa chique, você vai ter que realmente, né, olhar os dados epidemiológicos da região onde você está, para que você possa atender bem o seu paciente. Então, a doença da Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, irreversível, como eu já falei com vocês, começa de uma forma insidiosa e caracteriza, né, por perdas graduais da função cognitiva, distúrbios do comportamento e afeto, tá? A doença não é exclusiva de idosos, tá? Pode acontecer na meia-idade. Então, você pode desenvolver, sim, né, uma doença de Alzheimer a partir dos 45 anos de idade. Tá? Então, não é exclusivamente só idoso acima de 60 anos tem Alzheimer. Não, isso aí já caiu por terra, isso aí já foi desmistificado. Ok, pessoal? E aí, quais são as causas, né, da doença? A causa ainda é desconhecida, né? Sabe-se que existem relações com certas mudanças nas terminações nervosas, nas células cerebrais, que interferem nas funções cognitivas, tá ok? E quais são os fatores de risco, né? A idade, pessoas acima de 50 anos, com faixa etária de 60 a 65 anos de idade, né, podem apresentar, depois de 85 anos de idade, 30 a 40% da população, né, pode desenvolver Alzheimer. A história familiar, se você tem alguém da sua família com Alzheimer ou com outro tipo de demência, você corre o sério risco de também portar futuramente essa doença. A síndrome de Down, né? A pessoa síndrome de Down que consegue chegar na idade, né? Na idade de 50, 60 anos, tem realmente maior frequência de estar instalando a doença mais precocemente. Sexo, parece que o sexo, né? Haver um pequeno predomínio entre as mulheres, né? E nos homens aparecem com mais frequência, tá ok? Trauma craniano, as pessoas que geralmente gostam de luta, né? Que passam por problemas, né? Que tem algum acidente, tem a tendência a ter mal de Alzheimer. A polilipoproteína E, né, é uma proteína presente na circulação, importante no transporte de colesterol do sistema nervoso. Indivíduos em que essa proteína possui determinadas características genéticas têm maior probabilidade de desenvolver Alzheimer. Quem tem mais essa aloproteína E no organismo tem mais possibilidade de desenvolver Alzheimer. E sinais e sintomas, né? Esquecimento, perda de memória, dificuldade nas atividades de trabalho social, depressão. Com o progresso da doença, o que acontece? A pessoa com Alzheimer, ela chega num progresso, pessoal, né? Eu estou dando apoio a uma família de cuidador, de uma família de idoso, né? Estou dando suporte a uma família que tem um idoso que está com doença de Alzheimer. Então, chega num determinado momento que a pessoa que tem Alzheimer, ela não sabe nem segurar a urina e nem segurar a evacuação. Como se fosse um bebê, ela perde completamente o controle do esfíncter, não por uma questão fisiológica. Vocês estão entendendo? Mas sim por uma questão, né, neurológica. Ela não sabe, essa pessoa, né, essa família que eu estou dando suporte, eu dou suporte a diversas famílias, esse idoso já está nessa fase. Ele já está na fase de não segurar a urina, não porque ele tem problema na urina, no esfíncter, mas porque ele não sabe mais segurar, ele não tem mais o controle. O controle já não está daqui para baixo, como se fosse um bebê.
O mal de Alzheimer, você perde até a capacidade de andar, porque simplesmente você não sabe andar, você não sabe dar um passo de cada vez. Você não consegue levantar para dar um passo de cada vez. Entendeu, pessoal? Você vê o nível de acometimento nas atividades diárias que produz na vida do indivíduo. Ok? E esse idoso, ele já está com 86 anos, mais ou menos, né? Então, ele já está
Ouvindo? Gente, está me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, que bom. Desculpa, pessoal, faltou luz aqui de repente e nem meu celular funcionou. Acontece direto. Tudo acontece tudo e mais um pouco. Tá bom? Obrigado por aguardarem. Que loucura. Meu, eu fiquei tão para conectar. Deixa eu responder aqui. Ai, ficou 2 minutinhos sem aula, que estou sem luz. 2 minutinhos de loucura aqui em casa sem luz. Então, pessoal, como eu estava falando com vocês, então são progressivos e as pessoas elas tendem realmente a perder, né, essas habilidades, né, cognitivas simples, né? Tipo, tomar banho e às vezes fica parado no chuveiro, olha para o lado, sendo ali no banheiro. E ao mesmo tempo que essas pessoas perdem muito essa capacidade, paranoicas, ficam hostis. Ela não sabe quem é você. Por exemplo, essa família que eu estou dando desde o começo da pandemia, que entraram em contato comigo, fixa, que vai todo dia somente cuidar do idoso. Cada dia o idoso chama a cuidadora de um nome diferente. Ele pergunta a ela a mesma coisa quase todos os dias. Todos os dias ele pergunta o nome dela. Todos os dias ele pergunta se ela é casada. Tem dia que ele é hostil com ela, não quer banho com ela. Ele não aceita que outra pessoa cozinhe para ele que não seja ele está vivo. Né? Para almoçar, tem que estar sentado junto com a esposa. Ele não aceita, não está dia que ele não reconhece a esposa, olha para assim, quem é você? Só velha, né? Então, assim, é complicado. Vocês estão ouvindo direitinho? E aí, estão O áudio ouvindo, tá pessoal? cortando um pouco. O áudio está cortando. Vou esperar um minutinho, então, gente, para ver se volta certinho. Vê aí. Estão me ouvindo? Quando o áudio cortar, manda uma mensagem aqui no Teams, tá? Que eu vou ver aqui que vocês estão me chamando. Ok? Vou passar aqui. E aí, gente, a doença de Alzheimer tem estágios hierárquicos que podem, obviamente, sofrer alterações. A fase inicial, né, quando a pessoa inicia, né, ó, má qualidade da rede. Estão me ouvindo? Minha rede está oscilando. Minha rede está oscilando. Oi? Nada. Se você não me deixa, a internet liga para mim, está oscilando aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Alguém me responde, por favor? Dá para ouvir, mas está meio cortado. E agora, dá para ouvir, mas está meio cortado. E agora?
Deixa eu ligar a câmera aqui. A câmera. Eu vou desligar qualquer. Até os recados de vocês estão demorando. Ó, continuou com má qualidade. Filha, eu vou ter que dar uma lançada. Tá dando certo. Desliga aí, por favor. Só um minuto. Melhor? Tá conseguindo ouvir melhor? Ainda continuo com má qualidade. Pega ali para mim e conecta aqui, por favor, lá. Pessoal, tá me ouvindo melhor? Consigo te ouvir, só uma palavra ou outra que às vezes corta. Ah, joia. Então, vou continuar, tá? Ok? Pessoal, então vou voltar aqui onde eu estava para ver se a gente consegue ter a aula. Como eu falei com vocês, né, o mal de Alzheimer, né, evolui em 3 estágios, né? A fase inicial, que é caracterizada por sintomas vagos, né? Começa a desenvolver, né? É a primeira coisa que você visualiza, o sintoma que aparece com muita realmente do comprometimento da memória. Vou parar porque que deu uma qualidade da rede. Acredito que isso está acontecendo comigo, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Teams do celular para começar a dar aula para vocês. Abrir o Teams aqui. E ingressar agora. Vou desligar o microfone desse. Tá pelo celular. Tá aparecendo 2 vezes. Legal, ouvir minha voz. Assim, nesse negócio robotizado, assim. Que legal! Espera aí que eu vou sair da turma. Pessoal, dá para me ouvir? Dá para ouvir.
Só não vou ter como compartilhar a aula pelo celular. Então, que negócio estranho. Isso aí que eu estou falando está na apostila de vocês, tá bom? Não precisa estar na apostila de vocês. Vai lá na apostila, pega aí vai ver lá em doença, né, de Alzheimer, fase inicial. Vou esperar vocês pegarem lá na apostila de vocês. Enquanto isso, eu vou... Como é que eu faço para compartilhar isso, né? Compartilhar o PowerPoint como? Lá, pessoal, pega aí que eu vou continuar daqui. De tudo para não parar de dar aula. De vocês vai estar escrito lá, que é o, né, primeiro sintoma que aparece é o comprometimento de, né, memória, né? E depois ele vai ter outros comprometimentos, tipo perder objetos pessoais, chave, carteira, óculos. Essa parte aí eu confesso a vocês que eu já estou nessa fase aí inicial do Alzheimer, porque perder chave é comigo mesmo. Óculos, nem tanto, mas chave, né? Ganhei de uma amiga tipo um alarmezinho para eu não perder chave, porque é uma coisa pouco a chave, né? Essa parte aí eu já estou tranquila. Esquecer preparo no fogão, essa parte aí também eu já estou entrando nessa fase aí também, porque o que eu tenho queimado de arroz aqui em casa, esquecendo que tá o arroz fazendo no fogo, né? Eu acho que isso aí não é Alzheimer, não, é falta de experiência mesmo, de intimidade com o fogão, no meu caso, tá? Com o tempo, há uma desorientação progressiva em relação a... Né? Em alguns casos, né, a pessoa pode perder a concentração, desatenção, né, social, abandono de alguns passatempos. Antigamente você tinha o passatempo de correr, de fazer caminhada, você já não quer mais, mudanças de alterações de comportamento, raiva, impulsividade. Tá ok, pessoal? Tem gente aqui que está dizendo que não está conseguindo acessar a aula, né? Eu entendo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não me importo, vou deixar bem claro aqui, eu não me importo de dar essa aula para vocês no outro dia, porque realmente a rede está muito ruim. É 1 hora de aula. Vocês querem compensar essa aula no outro dia? Eu acho que fica melhor, porque a maioria do pessoal saiu, não está conseguindo retornar, só tem 5 pessoas na aula, né? Exatamente. E eu também estou com um problema seríssimo de internet. Eu estou na internet do meu celular e do meu celular eu não consigo passar aqui, né? Vou encerrar, porque eu tenho 5 pessoas. Mas que a semana que vem, 6h30, o que vocês acham? E aí a gente vai até 10 horas para tentar compensar, porque eu ainda tenho atrasamento para passar para vocês, entendeu? Pode ser. Pode ser. Todo mundo que está aqui está de acordo? Deixa eu passar uma mensagem. Tá no grupo de vocês aí, passa a mensagem aí no grupo de vocês, e eu vou passar uma mensagem aqui no grupo aqui da faculdade. Tá ok? Vou botar aqui no grupo da faculdade que todo mundo consegue. Vou botar aqui, ó. Devido a aspectos operacionais da internet, vou cancelar a aula de hoje. Ok, pessoal? Iniciar a aula mais cedo.
já iniciarei a aula. Ok, estou botando aqui, tá? Porque Tá a bom. nossa aula semana que vem é segunda-feira, lembra? Sim. Eu posso iniciar a aula segunda-feira um pouco mais cedo, mas aí a gente vai conversando e vocês vão conversando comigo por aqui também. Vou pagar essa 1 hora que falta com vocês em outro dia, tá bom? Beleza? Beleza. Porque não tem como dar o atrasamento sem vocês saírem. Já tá aula aqui de Alzheimer, ó. Acaba Alzheimer, lá, pá, pronto. Falta somente sim Alzheimer e doença de parto para a gente começar o casamento das situações. Ok, pessoal. Se você perdeu o atrasamento, eu cancelo essa aula agora, tá bom? Vou ativar isso. É uma hora de aula, tá bom? Tá bom, Lorna. Tá, desafio, tá? Música, tá bom. Então, um abraço, desculpa, mas tá acontecendo também. Tá, tá? Bom dia, então, bom, beijo pra vocês. Tudo. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada. Não se tira. Vamos começar a gravação.